Olá, tudo bom com vocês, meu povo lindo? Fiquei um pouquinho, eu sumi um pouco, né? Mas voltei. E dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje é sobre petróleo e gás natural, tá? Mas eu já trabalhei como que é feito a exploração do petróleo, como que você extrai esses derivados. E hoje, alguns processos químicos envolvendo, né, os hidrocarbonetos. Por quê? Olha, uma parcela do petróleo é gasolina. Mas nós sabemos que o carro-chefe do petróleo é a gasolina. Então existem alguns hidrocarbonetos de cadeia muito elevada que financeiramente não tem nenhuma aplicação, então é mais fácil quebrar essas cadeias gigantescas em cadeias menores para obter um produto de importância econômica. Então aqui, né, nós temos algumas aplicações. Vocês podem ler no material de vocês, tem inúmeras, mas eu achei mais interessante a presença da petroquímica na fabricação de fertilizantes. Vocês viram, né, aquele acidente que teve foi no Líbano, né? Estava estocado ali material para a fabricação de fertilizante e também para obtenção de explosivo, né? Nós temos a aplicação da petroquímica não só na maternidade, mas também em muitos materiais usados na área hospitalar, e as fibras sintéticas que estão amplamente utilizadas aí no nosso dia, até para o meio de comunicação, e dentre tantas outras, não é? Você pode ver que hoje um dos grandes problemas da sociedade é o plástico, né? E a sua fonte principal é o petróleo. O plástico é megamente barato e você descarta aquilo como lixo, joga fora o plástico e a natureza não dá conta, então acaba gerando um impacto ambiental muito grande. Então, nós, aqui dentro do tema trabalhado, a primeira aplicação, o primeiro processo na indústria petroquímica é o craqueamento. O craqueamento, que consiste... Lógico, aqui foi colocado de uma maneira muito, muito simples, né? Porque aqui, vocês estão vendo uma foto, é uma planta de uma refinaria. Então, olha só a complexibilidade que né? A construção de uma petroquímica. Mas de uma maneira bem simples, você tem um hidrocarboneto de cadeia muito grande, olha, 14 carbonos. E através da pirólise, que é um aquecimento, você consegue obter, duas frações, ou mais. Então, o craqueamento é um processo que você quebra essa cadeia gigantesca em cadeias menores, no qual você vai poder depois aí utilizá-la. E ele diz aqui, né? Recordando que os alcanos, o hidrogênio é o dobro de carbono mais 2, e o alceno, o hidrogênio é o dobro do carbono, que diz, a mistura gasosa rica em alquenos dá-se o nome de gás do Kraken. Então, quando você quebra uma cadeia muito grande, geralmente ele vai te dar um subproduto. Esse subproduto é um alceno. E com o alceno depois você consegue produzir Você vai produzir matéria-prima para a fabricação do plástico. Então, o cracking é o quebrar uma cadeia grande em cadeias menores. Já a reforma catalítica, ela consiste o quê? Consiste em transformar um hidrocarboneto de cadeia aberta, hidrocarboneto de cadeia alifática, em hidrocarbonetos aromáticos, através de aquecimento e de catalisadores. Lógico, aqui é uma maneira simplificada de representar. Então você tem uma cadeia aberta, pode até ser ali um ciclano, mas desde que você produza um anel aromático. Esse chama-se reforma catalítica. E dando continuidade aqui, nós temos outro material também. Então ali, aquele do petróleo, né? É mais assim, o que eu posso fazer com aquele material que está sobrando? Então, eu posso, desde o craqueamento, a reforma catalítica. Mas também existe um outro material que é muito utilizado,
que é o gás natural. Tá? O gás natural é uma mistura de hidrocarboneto gasoso encontrado nos poros de rochas sedimentares na crosta terrestre, geralmente associada com depósitos de petróleo. Então, geralmente, onde tem o petróleo, você tem um gás natural. E uma composição dele, basicamente, é essa aqui, ó, o gás natural. Tem inúmeras substâncias, mas eu preferi pegar aqui uma maneira bem sintética. Olha, o gás natural, basicamente, ele é 85% de metano, 10% etano, de 3 a 1% de propano. E é essa mistura aqui que você tem o gás de cozinha. Então, olha só, o gás natural ele é basicamente metano. Também é conhecido como essa composição do metano nessa mistura gasosa, que é o gás natural, ele é conhecido também como gás do pântano ou gás do lixo, que na decomposição de um lixo orgânico ele produz metano. Então, depois de tudo isso, vamos para um exercício. São 3 exercícios no material de vocês, que diz que um dos procedimentos para a adulteração da gasolina é a adição de uma quantidade maior de etanol do que a permitida pela legislação. Os postos de distribuição de combustíveis são obrigados, quando pedido pelos clientes, que façam um teste para determinar o teor de álcool na gasolina, que se baseia na maior miscibilidade do etanol em solução salina do que em gasolina. Então coloca-se uma solução de água e sal nessa mistura gasosa, ou nessa mistura de gasolina, e o álcool da gasolina é puxado para essa mistura de água salina. Se forem adicionados em uma proveta partes iguais de gasolina comercializada no Brasil, a solução salina e solução salina, quantas e quais fases serão observadas? Então, aqui nesse exercício, ele não quer saber se essa gasolina ela é adulterada ou não. Ele quer saber o seguinte: quantas fases formam? Bem, então, eu procurei aqui, ó, uma foto. Isso aqui é uma gasolina, a gasolina comum, gente. Aqui essa gasolina tem, além da gasolina, ele tem álcool. Observe que aqui você tem uma mistura homogênea. Agora aqui eu tenho gasolina e água. Eu já tenho aqui, ó, 2 fases. Então ele quer saber o seguinte, ó. Vai ter 3 fases? Não, gente, ó. Gasolina e água e o etanol. O etanol, ele tá aqui, ó. O etanol, ele vai para essa água. Então você vai ter 2 fases. Então, gente, é o tipo de exercício, ó, que eu preciso. Lógico, assim, você já deve ter visto gasolina na vida, né? E sabe que a gasolina é homogênea. E gasolina e água não se misturam porque é devido à polaridade diferente. Então, olha só, ó. Agora vamos ver aqui, ó. 2 fases, sendo uma de gasolina com água e outra da solução salina com etanol. Não, gente, gasolina não mistura com água. Por isso que quando tem vazamento de petróleo, pode ver que o petróleo fica sobre o mar. Então não pode, ó. 2 fases, sendo uma da gasolina. Então aqui vou ter só gasolina. E a outra da solução salina com etanol, que é água, sal e etanol. Então, ó, resposta, gente, é C. C de gasolina. Não tem nada a ver. Um outro exercício aqui, outro exercício, que diz que o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. Isso é verdade. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comerciais do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo de craqueamento? Foi o que falaram agora há pouco, alguns minutos atrás. Você tem uma molécula muito grande que você simplesmente quebra em moléculas menores. Então eu vou ter aqui uma molécula grande, não tem serventia, eu quebro ela, vou ter 2 menorzinhas. Então ele quer saber o seguinte, ó, transformações das frações de petróleo em outras moléculas menores. É isso aqui, gente. Eu vou transformar uma fração grande em uma fração menorzinha. Olha aqui, ó, reação de óxido, redução com transferência de elétrons.
Solubilização das frações com a utilização de diferentes solventes. Não. Decantação. Não. Separação de diferentes componentes em função da sua temperatura de ebulição. Não, gente. E aqui, ó. O craqueamento consiste em transformação de frações maiores em menores. É isso, tá bom? Deu A. A de amor. Ali baixinho, saiu de coração. Algumas frações do petróleo podem ser transformadas em outros compostos químicos úteis na indústria. Sim. Relaciona os métodos citados às reações fornecidas. A isomerização catalítica transforma alcanos de cadeia reta em alcanos de cadeia ramificada. Ixi, já matei aqui já. O craqueamento converte alcanos de cadeia longa em alcanos de cadeia menor e alcenos. Aumenta o rendimento em gasolina e os alcenos produzidos podem ser utilizados para a fabricação de plástico. Sim. E reforma catalítica converte os alcanos e cicloalcanos em hidrocarbonetos aromáticos. Então ele quer que eu coloque quem é quem ali. Ó, gente, ó. Que exemplo que eu tenho aqui, ó. Tem uma cadeia aberta transformada em cadeia ramificada. É aqui, ó, a isomerização. Então vou colocar aqui, ó. O que eu tenho aqui? Ó, uma cadeia fechada transformada em anel aromático. Eu tenho reforma catalítica converte os alcanos e ciclanos em hidrocarboneto aromático. Eu tenho 3 aqui, ó. E sobrou aqui, ó, o craqueamento. Ó, eu tenho uma cadeia grande, vou transformar em 2 menores, sendo essa um alceno. É o 2. É bem tranquilo, né? É tranquilo. Então, é isso aí, meu povo lindo. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Estou vazando. Mas daqui a pouco temos outra. Beijo do Alessandro aí.